um homem com uma boa oratória e com milhões de seguidores em todo o Brasil. Pablo Marçal é conhecido por seus métodos e também por ensinar as pessoas a crescer financeiramente. E não somente isso, ele também incentiva as pessoas a buscarem o bem-estar. Mas tem coisas que vocês não sabem sobre o Pablo Marçal e neste vídeo eu vou alertar algumas coisas importantes. Parece que existe uma seita do Pablo Marçal onde seus discípulos defendem ele com unhas e dentes. E eu vou explicar por que eu estou falando tudo isso. Recentemente eu publiquei um post no Instagram falando sobre 5 motivos para você não seguir o Pablo Marçal. E nessa publicação eu trouxe ali muitas passagens bíblicas embasando as minhas ideias. Mas o Pablo Marçal foi lá e ainda comentou no post. Tudo bem, olha só o que ele comentou, né? Até aí tudo bem ele comentar e falar sobre o que eu tava falando sobre ele. Ok, liberdade de expressão. Olha só o que ele disse: eu não sou coach, irmão. É claro que você é. Você ensina as pessoas a crescerem financeiramente e também a terem bem-estar. Então você é coach, você ensina métodos usando todo tipo de ciência que existe no mundo. Aí o segundo comentário: Jesus era chamado de Beelzebub pelos religiosos. O que esperar de vocês? Nada menos que essa postagem: quando o grande dia chegar. Amo vocês, irmãos. É claro que ele foi aqui irônico. Ele tá falando, olha, quando o grande dia chegar. Ele tá falando do juízo final, quando as pessoas serão julgadas por suas obras. Mas eu quero falar o seguinte, olha, até aqui tudo bem. Ele comentou, liberdade de expressão, é até legal ele ver minhas postagens, né, pra ver o que nós cristãos entendemos sobre a prática dele na internet. Até aí tudo bem, ele comentar nas minhas postagens e ver lá o meu canal. Ele não comentou somente nessa publicação, tá? Em outras publicações também, ele criticou lá as minhas postagens. Então, eu já ganhei um seguidor aí, né? Pablo Marçal, que beleza. Mas enfim. E depois que eu publiquei esses vídeos, eu recebi uma mensagem no meu direct do advogado do Pablo Marçal dizendo pra me retirar as publicações do meu Instagram. E eu não tirei. Eu só arquivei. Quando eu quiser deixar novamente visível, eu vou deixar. Lembrando que nós temos a liberdade de expressão para falar sobre qualquer coisa, mas sempre com respeito e sem denegrir a imagem de outra pessoa. E não foi isso que eu fiz, eu não denegri a imagem de ninguém, eu não ofendi ele, porque, na verdade, essa ideia de falar palavras torpes por aí é uma coisa de pessoas que não são cristãs. Olha só esse vídeo. Agora um monte de gente vai te criticar, em nome de Jesus. Manda esse povo se f***, entende? Vai cuidar da sua vida. Então esse é o Pablo Marçal, tá? Que nós não podemos falar nada. Inclusive, nesse vídeo aí, ele pregou em uma igreja ou ministrou. Eu não sei como tem igrejas que abrem as suas portas para que o Pablo Marçal fale sobre alguma coisa ali. É impressionante como o Pablo Marçal, ele consegue manipular as pessoas através de métodos que eu nunca ouvi falar. Ele que inventa do nada. E até aí tudo bem. São os métodos dele. Agora, meu querido, você usar a Bíblia para tentar engajamento por meio das suas práticas metódicas, isso daí é um problema. E foi isso que eu critiquei nas postagens. Mas enfim, eu quero falar sobre essa seita do Pablo Marçal, tá? Quando eu digo seita, eu tô falando sobre ele e os seus seguidores. Não adianta. Se você publicar até mesmo uma mensagem com muitas passagens bíblicas e contrapondo uma ideia do Pablo Marçal, veja só o tanto de seguidores que vão falar lá sobre o Pablo Marçal. Vão defender ele. Não, ele é cristão, vocês que não são, vocês são religiosos. Olha só, se ser religioso é você seguir a Bíblia e não negociá-la, então eu sou religioso. Nesse quesito eu sou. Mas vamos falar um pouco sobre essas ideias do Pablo Marçal. E eu vou explicar para vocês por que que nós não devemos seguir o Pablo Marçal. Muitos homens de Deus foram martirizados por causa de sua fé. E parece que não mudou muita coisa no decorrer da história da igreja. Nos séculos 15 e 17 houve a Inquisição, quando a igreja católica matava ali os hereges por eles defenderem a Bíblia. Então, hoje em dia, as pessoas te cancelam. Essa é a verdade. Ou te processam, né? E esses homens foram decapitados e lançados ali na fogueira porque defendiam a palavra de Deus. E teve um homem que viveu praticamente ali antes da Reforma Protestante, chamado John Hus. Ele foi um dos primeiros ali a lançar a semente da Reforma, na verdade, tá? E o interessante é que tem uma frase dele que me marcou bastante. Ele fala o seguinte: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Então, essa verdade de John Hus não era a verdade dele.
É a verdade do evangelho, aquilo que é primordial, aquilo que é central. Então, quando eu venho aqui falar sobre essa verdade, eu estou enfatizando a verdade que é absoluta e não a verdade que é relativa, conforme o Pablo Marçal ensina por aí. E para mim, a ideia do Pablo Marçal sobre as pessoas que criticam ele é uma ideia muito sectária, ou seja, parece uma seita. Se você está dentro da seita, ok, meu amigo, você é meu irmão. Mas se você está fora, você é inimigo. E o interessante é que o Pablo Marçal, ele se define como evangélico ou cristão, mas ele não defende alguns princípios básicos. Lembrando que uma seita, normalmente, ela age de 4 maneiras usando as 4 equações matemáticas. Nós temos a adição. Uma seita sempre adiciona algo acima da Bíblia. E é por isso que eu falo que o pensamento do Pablo Marçal é sectário quanto às escrituras e também os métodos que ele usa. Ele disse que os homossexuais não irão para o foguinho, tá? Isso é errado porque a Bíblia nos diz que realmente, se não houver arrependimento, isso vai acontecer. É essa a verdade que John Hus estava defendendo e mataram ele por causa disso. Com todo respeito, a Bíblia não fala que homossexual vai para o inferno. Não fala. Isso é religioso. Mas a Bíblia é categórica nisso e você pode fazer o que você quiser com essa informação. Existe a salvação e existe o reino. Tem 3 tipos de pessoas. E como você está falando aqui na minha frente, o carinho e o respeito que eu tenho por você, eu não posso deixar de te falar sendo conhecedor da palavra. Não falo por religião, tá bom? Não salvo é alguém que não tem a compreensão da obra da cruz. O salvo é aquele que acessou o sangue. Ele tem a salvação e acabou, independente do que acontecer. Agora os reinantes tem a ver com o reino descendo aqui na terra em um governo. A Bíblia é clara com isso. Tem gente que vai querer na próxima geração adulterar a Bíblia, mudar a Bíblia para que se adapte às pessoas. Eu acredito muito na sinceridade do seu coração, mas uma coisa é nítida, não é só homossexualidade, é adultério, é gente que fornica. Tem uma série de coisas em Apocalipse que diz que quem pratica e vive nessa prática não vai. Eu não quero te confrontar, eu quero como amigo te explicar isso. Não vai entrar no reino. O reino dos céus é uma coisa, a salvação é outra. Para todo mundo que está assistindo, a maioria da terra é não salva. Porque lá em Romanos está escrito isso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo, eu, você, o Carlinhos, todo mundo. Eu quero a salvação. Desvio da nossa alma do inferno. A salvação não é para o nosso corpo e não é para o nosso espírito, é para a nossa alma. A remissão é almática. Então, a todo momento que você diz, não, a Bíblia não diz, e eu digo, e é assim, e pronto, opa, você se tornou sectário. Então, é uma adição. E a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre o comportamento humano e a sua natureza. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, do versículo 26 até o 27, que o homem e a mulher, eles iriam mudar a sua natureza sexual, ou seja, cometendo imoralidade, unindo com pessoas do mesmo sexo. Isso daqui, gente, é o homossexualismo. E não pode, porque é algo que vai contra os princípios bíblicos. Isso é muito claro. Porém, para o Pablo Marçal, essa verdade bíblica, ela é relativa. Depende muito de quem está lendo. E ele usou uma passagem de Apocalipse que também, na verdade, enfatiza que não somente os homossexuais irão para o foguinho, mas também os adúlteros, os fornicários, os idólatras. Então, é uma categoria muito grande. Então, não é apenas um grupo específico. Agora, dizer que isso daqui não é verdade e a visão que nós temos sobre isso é uma visão muito religiosa, opa, daí você está contrapondo os princípios bíblicos. E a segunda equação matemática é a subtração. Um grupo religioso que é uma seita sempre tira algo da Bíblia ou da pessoa de Jesus. Se você olhar, por exemplo, alguns vídeos do Pablo Marçal, a todo momento parece que ele se iguala com a pessoa de Jesus quando ele começa a ensinar algumas coisas diante dos seus métodos que são infalíveis. Ele já fez um vídeo dizendo que era maior que Salomão, inclusive indagando a inteligência de Salomão. Então, sabe, parece que ele tira algo da Bíblia. Ô Salomão, tu é o Salomão, só pode. O Salomão era neném, moço. Os caras ficam doidos. O Salomão tinha jato. O Salomão já acalmou o piloto de helicóptero. O Salomão era neném. Para com isso. Você tá de brincadeira. Salomão escreveu 3 livros, eu escrevi 45. Adonis. Salomão escreveu 3 livros. Cantares, Eclesiastes e Provérbios. Eu escrevi 45. Não, Salomão nunca amou a mulher, eu tenho só uma mulher. Salomão tinha 1000 e não encontrou a paixão da vida dele. Que Salomão é um nenê. Aqueles atributos que são dados a esses homens, o Pablo Marçal tira completamente e coloca nele.
Gente, isso é muito visível em suas ministrações aí que ele faz. A todo momento ele tenta usar princípios bíblicos para fazer com que as pessoas se sintam bem. Sabe? Gente, a Bíblia não é pra isso. Gente, a Bíblia não é um livro pra você ter bem-estar ou até mesmo crescer financeiramente. A Bíblia é um livro que mostra sobre criação e redenção. Ou seja, o homem caiu no jardim do Éden, mas através da cruz nós temos redenção, salvação, justificação e regeneração através de Jesus Cristo. É pra isso que a Bíblia nos ensina. O Pablo Marçal usa a Bíblia de uma forma errada, tirando algumas coisas essenciais e aplicando da sua maneira. Isso daí, na verdade, é uma reinterpretação da própria Bíblia. E quem faz isso é herege. Eu fico imaginando o que ele pregou naquela igreja onde ele falou um palavrão. Será que ele falou sobre vida financeira, sobre o bem-estar das pessoas, ou pregou o evangelho? Porque se ele pregou o evangelho segundo a vontade dele, segundo as ideias dele, filosóficas, né? E não segundo aquilo que está escrito. E isso é perigoso. E a terceira equação matemática é a multiplicação. Se você perceber, no vídeo que eu mostrei anteriormente, onde ele fala sobre o homossexualismo, ele fala o seguinte, olha, os homossexuais, eles não irão para o foguinho, mas eles não reinarão. Ou seja, parece que essas duas coisas são antagônicas, o reino de Deus e salvação. Gente, isso não existe. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus reinarão juntamente com ele. Ou você é salvo ou você não é. Então não existe essa coisa de, você é salvo, mas você não vai reinar juntamente com Cristo. Gente, isso não existe. E tem um autor que eu gosto bastante, chamado C.S. Lewis, que ele escreveu em um dos seus livros sobre a fé cristã, que é o seguinte: se você crê no cristianismo e você gosta apenas de algumas partes da Bíblia, então você não crê, na verdade, em Cristo, você crê em você mesmo. E quando ele estava falando ali naquele vídeo com o Carlinhos Maia sobre a homossexualidade, é tipo assim, olha, você pode ter fé, você pode crer em Jesus, mas a sua filosofia também vale. Então, você não vai reinar, mas você vai ser salvo. Então, ele está multiplicando a ideia de salvação. Ele está mudando completamente a soteriologia bíblica, dizendo que é assim que você tem que ser salvo e é dessa maneira que você tem que agir. A todo momento ele fala isso durante aquele vídeo lá que eu mostrei a vocês. Então, essa ideia de multiplicação é muito sectário. Ou seja, Cristo não é suficiente para libertar as pessoas do homossexualismo. Cristo não é suficiente para libertar as pessoas do alcoolismo ou até mesmo da prostituição. Parece que não. Ele adiciona algo a mais porque ele ensina filosofias vãs, que inclusive Paulo, ele vai contra esse tipo de ideia. O Marçal parece um tipo de filósofo moderno, porém com as suas próprias ideias sem fundamentos. E na quarta equação matemática nós temos a divisão. Parece que ele divide dois grupos. Tem o grupo religioso e tem um grupo cristão. E inclusive ele diz que cristianismo não é religião, sabe? É uma ideia muito assim, gente, pífia. Essa é a verdade. Então ele separa. Olha, se você acredita em mim e você gosta de mim, cara, você é dos meus. Agora, se você não é dos meus, opa, vamos dividir. Então, um grupo sectário ou uma ideia sectária pensa dessa maneira ou age dessa maneira. Se você está no meu clubinho, ok, você é um de nós. Agora, se você não está, você é meu inimigo. E é exatamente nesse ponto aqui que os sectários separam os grupos. Olha, no nosso grupinho aqui, nós somos salvos, é nós que falamos sobre a Bíblia de uma forma certa, somente aqui tem a salvação, somente nosso pensamento é correto e ponto final. Fora disso, não existe igreja verdadeira, não existe isso ou aquilo. É claro que eu tô falando do pensamento mais eclesiástico, mas agora, voltando para o Pablo Marçal, essa ideia também está na sua mente, onde ele acha que somente ele é o dono da verdade e ninguém mais. Então ele pode, por exemplo, né, como tem vídeos por aí, empurrar uma mesa cheia de pessoas. Ele pode ficar sem camiseta durante as suas ministrações e cheio de pessoas cristãs ali que seguem ele. Ele pode falar palavrão na igreja e nenhum cristão pode falar nada. Ele pode também ir contra as ideias da Bíblia e falar que aqueles que são homossexuais não irão para o foguinho. Parece que ele está criando um mundo ideal para ele, né? Seguindo uma ideia muito platônica ou aristotélica. É uma coisa muito estranha, porque ninguém pode falar nada. E eu não duvido que daqui a um tempo esse vídeo talvez, né, saia do ar porque o Pablo Marçal simplesmente decidiu tirar meu vídeo do ar e chamou o advogadinho dele lá e tudo mais pra fazer isso. Gente, isso daí é sectarismo, quando você não ouve outras pessoas e só você é o dono da verdade. Então, enquanto a Bíblia for a minha regra e prática de fé, enquanto eu for cristão, eu vou defender a verdade. Não sigam Pablo Marçal. Ele é um pseudo-cristão e não respeita isso daqui, ó.
a Bíblia. A partir do momento que ele falou aquilo ali para o Carlinhos Maia, eu vi que é apostasia. É apostasia. Agora, vai contra, por exemplo, as ideias dele. Tenta defender a Bíblia e falar, Pablo Marçal, você está errado, cara. Você está usando os personagens bíblicos e todas as passagens bíblicas de uma forma errada. Você não merece receber, na verdade, o legado de cristão ou até mesmo o título. Você não merece. Porque o que você está fazendo é contrapondo as ideias bíblicas. E quem faz isso normalmente são os hereges e aqueles que apostataram da fé. Eu espero que você não chegue a esse nível. Na verdade, parece que você já está muito próximo. Então não tem como conciliar a teologia coach com os princípios bíblicos. Lembre-se que o primeiro coach da Bíblia foi Satanás. Olha só o que ele disse para Eva: coma do fruto porque você será como Deus. Ou seja, parece um pouco uma pegada coach, né? É isso que as pessoas hoje em dia estão ensinando para nós. 10 passos para você ser próspero. 10 passos para você ser isso ou ser aquilo. Aí vem o Pablo Marçal tentando também ensinar dessa maneira. Olha, vamos ser como deuses, né? Ter riquezas, bens materiais. Na verdade, o primeiro coach da Bíblia foi Satanás. E parece que ele tem seus seguidores ainda hoje, né? Então esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Que o Pablo Marçal é um perigo, não siga ele não segue os princípios bíblicos e, além disso, ele usa a Bíblia de uma forma errada para defender as suas filosofias vãs. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.